A las 11:30. ¿Hay aquí alguna persona que esté por primera vez? No, ok. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra lectura del libro Pan Nuestro de Francisco Cándido Javier por el Espíritu Emmanuel. Vamos a leer el capítulo 94 titulado Sexo. Yo sé y estoy seguro en el Señor Jesús que ninguna cosa es por sí misma inmunda, a no ser para aquellos que la tienen por inmunda. Esto lo dijo Pablo y está en Romanos 14:14. Cuando Pablo de Tarso escribió esta observación a los romanos, se refería a la alimentación, que en la época representaba objeto de áridas discusiones entre gentiles y judíos. Cuando en los días que pasan el hecho de comer ya no despierta polémicas peligrosas, sin embargo podemos tomar el versículo y proyectarlo en otros sectores de falsa opinión. Veamos el sexo, por ejemplo. Ningún departamento de la actividad terrestre sufre mayores alevosías. Profundamente ciego de espíritu, el hombre, de manera general, aún no consigue descubrir ahí uno de los motivos más sublimes de su existencia. De las más bellas realizaciones en la lucha planetaria, como son las de la aproximación de las almas en la paternidad y en la maternidad, la creación y la reproducción de las formas, la extensión de la vida y preciosos estímulos al trabajo y a la regeneración, fueron proporcionadas por el Señor a las criaturas por intermedio de las emociones sexuales. Sin embargo, los hombres menoscaban el lugar santo, poblándole los altares con los fantasmas del exceso. El sexo hizo el hogar y creó el nombre de madre con todo el egoísmo humano, le dio a cambio absurdas experiencias de animalidad, organizando para sí mismo pruebas crueles. El padre ofreció el santuario a los hijos, mas la incomprensión se constituyó en oferta de ellos. Es por esto que dolorosos y aflictivos romances se extienden a través de todos los continentes de la tierra. Aún así, sumergido en deplorables desvíos, pregunta el hombre por la educación sexual, exigiéndole los programas. Semejantes programas podrán ser útiles solo cuando se esparza la santa noción de la divinidad del poder creador. Porque mientras hubiera inmundicia en el corazón de quien analice o de quien enseñe, los métodos no pasarán de cosas igualmente inmundas. Ahora tenemos una reflexión acerca de la lectura de hoy. En la lectura de hoy, Emmanuel hace uso de las palabras de Pablo de Tarso para hablar del sexo, recordándonos que el sexo nos fue dado por nuestro Padre para la reencarnación que nos posibilita la evolución. Sin embargo, los espíritus ciegos han fallado en descubrir en él uno de los motivos más sublimes para la existencia. ¿Dejo que el egoísmo tome control de mi cuerpo para experiencias profanas? ¿O me acuerdo que las emociones sexuales fueron hechas posibles por nuestro Padre con el objetivo de la reencarnación del alma para su propio progreso y regeneración? Bueno, esas son las inquietudes que nos quedan. Ahora nos vamos a hacer nuestra oración para comenzar el Evangelio. Cerramos los ojos, elevamos nuestros pensamientos al Padre Creador y junto con nuestro hermano Jesús y todo el equipo espiritual que con nosotros se encuentra, démosle gracias por esta grandiosa oportunidad que nos da una vez más de reunirnos en este lugar para escuchar la doctrina que nuestro hermano nos ha dejado. Démosle gracias al Padre Celestial por todas las bendiciones que recibimos cada día, por permitir que las puertas de este centro permanezcan abiertas para podernos reunir y poder estudiar la doctrina.
Pidámosle que nos ilumine, que nos dé mucha comprensión, entendimiento, razonamiento, para poder entender todas sus enseñanzas. Y asimismo también pidámosle mucha iluminación para nuestra hermana Antonia, que nos va a dar la charla de hoy. Le pedimos, Padre, que permanezca con nosotros hoy y siempre, que así sea. Bueno, la charla nos la va a dar nuestra hermana Antonia. Ella es brasilera, vive aquí en Miramar, está en el espiritismo desde 1985, pertenece a nuestro centro aquí, Becerra de Meneses. Ella es la coordinadora de la Escuela Dominical de los Niños, también es coordinadora del Comité de los Niños y los Jóvenes de la Federación Espírita de la Florida. Okay. Bienvenida, Antonia. Buenos dias a todos. Entonces, bueno, mais uma vez estamos aqui em nome de Deus e em nome de Jesus, não? E de todos os espíritos que confiam em nosso trabalho e confiam em que nós outros possamos realizar a tarefa que nos foi confiada quando vinimos a este plano. Então, hoje nós outros vamos falar especificamente de um tema que é relacionado à evangelização infanto-juvenil, em realidade ao movimento espírita, não? Esse trabalho que hemos feito assim uma vez, eu creio uma vez a cada 2 meses, que venimos aqui a fazer uma charla, está dentro de um programa que a Federação Espírita de la Florida está desenvolvendo para incentivar, para estimular, para dinamizar um programa que nós outros temos de evangelização em todos os centros espíritas de la Florida, especialmente aqueles que já estão formados, que pelo menos tenham uma sala de evangelização. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos colocado aí compromisso e responsabilidade em el movimento espírita, a tarefa. Como é essa tarefa, né? Então, em el terceiro Congresso Espírita Brasileiro, Becerra de Menezes se manifestou psicofonicamente através de Divaldo, e isso é o que ele nos tem a dizer, que vou ensinar a vocês agora. Em um novo período, estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados, e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas além
do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refórios da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor. As nossas ferramentas, o amor. E a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Ok. Víctor, graças. Ok. Bem. O que temos aí? Não é todo dia. Quis trazer isso para vocês. Ele está em português, é verdade. Pero muitas coisas passam em português. Pero nós temos que reflexionar com isso aí, que a era do Espírito já ha chegado. Não? Quero dizer que quando íamos pensar que um dia alguém estivesse aí fazendo uma charla e simplesmente toda uma plateia de 1000 pessoas pudesse ouvir alguém que está em plano espiritual, e não é qualquer alguém, é exatamente Bezerra de Menezes. Nós outros vemos essas coisas na mídia e creemos isso uma coisa como uma coisa natural, uma coisa normal, uma coisa, mas como mais um fenômeno. Mas isso não é um fenômeno, é uma realidade. Aliás, é um fenômeno de verdade, nesse sentido que é real, que é um hecho, não? Que é um hecho. Pero não reflexionamos que significado, que ressonância tem isto em nosso diário viver. Não é verdade? Imagine, é um espírito que está falando para um público de 1000 pessoas.
ou mais. Aliás, já não está falando para um público de 1000 pessoas solamente, porque está na internet. Ele acabou de falar para nós outros aqui, não? Então, vemos tantas coisas que da realidade do alma, e todavia caminhamos como se fossem apenas seres orgânicos, não? Seres orgânicos. Então, há que pensar sobre essas coisas da questão do espírito. Então, nessa pequena e breve, né, a mensagem do Bezerra de Menezes em esse congresso, ele nos fala de compromisso e também nos fala de responsabilidade. Mas primeiro vamos falar de compromisso, não? Então, se disse, asseguraste, hijos e hijas, o compromisso com Jesus antes de sumergir-se em la indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devoção. Primeira coisa, disse ele, não nos esqueçamos disso, não nos olvidemos disso. Estamos em uma realidade carnal, mas somos espíritos eternos. Temos um compromisso. Quando chegamos aqui, quantos nos deixaram de vir para que nós pudéssemos aqui? Quanto trabalho não foi feito no departamento de reencarnação, não, de la comunicação, como se diz, e para que nós pudéssemos estar aqui, não? E então se disse, asseguraste, nós verdadeiramente nos asseguramos que quando ao vir aqui íamos cumprir com aquilo que nos foi dito. Olha, isso vai ser tua pequena labor. Para isso vas a ir. Queres? E todos nós dizemos, sim, lo quero. Não? Pero, además de dizer, sim, lo quero, que disse também que ia servir a quem? A Jesus. Não a servir a nós outros, não a servir a qualquer pessoa, mas a Jesus, não? Que é o governador desse planeta Terra. Mas servi-lo não somente era suficiente, servi-lo de que maneira? Com abnegação, ou seja, sem esperar nada, apenas servir. E devoção, querendo, né? Com amor, com carinho, com devoção, porque crê, porque sabe, porque ama, não? Então, se disse também, prometiste que lhe seria fiel, mesmo que te for exigido o sacrifício. Bueno, nós aí, né, nós outros também prometemos, não somente asseguramos que ia servi-lo com abnegação e com devoção, mas também que seríamos fiel, não? Fiel a quê? A las enseñanças de Jesus, a la forma como ele nos disse, mira, vá por aqui, haz isso, ve isso, sinta isso, desarrolle isto, e verás que encontrarás o caminho da verdade que levará a Deus. Não? Isso foi o que ele nos ensinou. Então, se nos ensinou isso, e se devamos ser fiel, então ser fiel a esse caminho, a essas enseñanças. Não? E não somente isso, para chegar a este caminho, para caminhar em este caminho, há que fazer alguns sacrifícios. Não se chega em esse caminho sem esforço. Não se chega em esse caminho sem renúncia. Não se chega por esse caminho sem um mínimo de sacrifício personal. E o que significa esse sacrifício personal? É muitas vezes deixar muitos prazeres materiais, muitos prazeres, muitas condescendências que damos a nós outros mesmos, de comodidade, né? De sentir, deixa para depois, de sentir que nós outros podemos descansar um pouquinho mais, podemos ter um pouquinho mais de prazer, que um pouquinho aqui, um pouquinho mais para mim. Isso esse é o sentido do sacrifício. Né? No sentido de dizer, vai exigir um pouco de sacrifício. Como nos disse mesmo, Emmanuel nos disse, bueno, já sabes de tudo, sabes que a alma é imortal, que a vida continua, que é um ser imortal, que Deus existe. Bueno, então, que haces de diferente de tu irmão que não conhece nada disso aún? Esse é a pequena parte do sacrifício de que nos está falando Bezerra de Menezes, não? Então, na humanidade, na época de Jesus, ela viveu o siglo de la Buena Nueva. Isso está escrito nesse livro aqui, que se chama La Buena Nueva, que é um livro fantástico, excelente, maravilhoso, e é um livro que nos vai dar muito, que ademais de nos contar histórias
del cristianismo primitivo, daquele momento histórico em que Jesus esteve em planeta terrestre, ele vai nos vai ampliar um pouco do sentimento, porque a vinda de Jesus para o planeta terrestre não foi nada mais nada menos do que nos ensinar o caminho do amor. Foi o caminho do sentimento, foi o caminho da abnegação, foi o caminho da devoção, foi o caminho do sacrifício, como ele mesmo lo vivenciou, não? Então, por isso que foi chamado o siglo de la Buena Nueva, la fiesta de compromisso. Mira bem, foi chamado, ou seja, a fiesta de compromisso foi essa fiesta de la Buena Nueva, desse momento em que Jesus esteve entre nós outros. Ou seja, a fiesta de los corazones, como aí está dito. ¿Eh? Então, estamos falando de evangelização. Jesus vindo para nós outros para exatamente nos ensinar o evangelho. E então, o evangelizar, esse é o compromisso. Esse é o compromisso, é evangelizar. Bem? Então, estamos falando de compromisso, né? Da festa do compromisso. Qual foi a festa que Jesus vivenciou entre nós outros? A festa do evangelho, a festa de la Buena Nueva, que é a chamada a festa de los corazones. Muitos de nós outros aún vivemos crendo que estudando muito, não? E falando e desenvolvendo e sabendo muitas coisas do ponto de vista literário, nós outros hemos cumprido com nosso compromisso. Não, todavia, se não hemos feito nada, se não hemos realizado nada concretamente, não hemos realizado a nossa tarefa, né? E é disso que estamos falando. Mas a tarefa é a tarefa da evangelização. Então, o evangelho, né, como aí está dizendo, é mensagem permanente do cielo entre as criaturas em trânsito por la terra. Essa é uma perspectiva muito interessante, não? O evangelho é uma mensagem permanente do cielo. Todavia, ele continua chegando. Mira que Bezerra de Menezes, em um congresso, aquele 2012, me parece, ele vino em nome de outro, representando outros espíritos que aí estavam presentes, como aqui estão muitos espíritos presentes, não somente os espíritos coordenadores dessa casa, muitos espíritos em nome de Bezerra de Menezes, porque ele é patrono dessa casa, não? Muitos espíritos necessitados estão aqui, aunque não o veamos, mas aqui estão. Estão absolutamente seguros disso, como eu estou completamente segura. Então, ele está dizendo isso exatamente, que evangelizar esse é o compromisso, né? Pero bem. Então, como é esse evangelizar? O evangelho, ele é o mapa, né? O mapa de las benditas altitudes espirituais. O mapa, o evangelho é o mapa, te traz o caminho, não? Sem mapa, tu te perdes. Tu não podes chegar ao objetivo que tu queres alcançar. E qual é esse mapa? O mapa de las benditas altitudes espirituais. O evangelho também, ele é o guia do caminho. El guia do caminho. ¿Ve? E também é o manual do amor, do coragem e da perene alegria. ¿Ve? Então, veja, o evangelho, a mesma vez, é um manual, é um guia e é um mapa, não? Então, sabemos que esse manual não é um manual técnico, como muitas vezes nós outros estamos acostumados. É um manual que significa ser um manual? É a simplificação, não? É aquela coisa mais objetiva. O manual te dá tecnicamente de aqui, depois aqui, e aí tu chegas aonde deves chegar, não? Então, esse manual é o manual do amor, do coragem, né? E da alegria perene. Tanto uma alegria que tanto nos falta em nossa vida hoje, que sempre estamos cada vez mais nos sentindo como se estivéssemos assoberbados, como se estivesse muito lleno de muitas tarefas, de muitos compromissos, de muitas responsabilidades, mas sabemos que pensar que tipo de responsabilidade estamos assumindo, né? Será que são verdadeiramente aquelas que nos ensina o manual? Não? Será que é verdadeiramente essas tarefas e essas responsabilidades que hemos assumido no dia a dia nos guiam por el caminho de la verdade?
Será que verdadeiramente essas tarefas e responsabilidades que hemos assumido em nosso dia a dia, verdadeiramente ela nos guia, está dentro desse mapa que nos leva às benditas altitudes espirituais? Bueno, isso são perguntas que nós outros temos que nos fazer para que possamos verdadeiramente nos sentir integrados com nós outros mesmos, né? Para que possamos realizar verdadeiramente esse evangelho vivo em nós outros. O evangelho vivo é o evangelho que sai da letra para a vivência espiritual, para a vivência evangélica, não? Então, esse é o compromisso que firmamos. Então, nem a evangelização, essa evangelização não é uma coisa que, por muitas vezes, nós falamos de evangelização e pensamos que evangelização é uma campanha, é um movimento apenas de los centros espíritas, porque campanha evangélica de evangelização se fazem em todas as instituições religiosas existentes no mundo. Todas as religiões, ou ditas religiões no mundo, elas estão preocupadas com a evangelização infantil e juvenil, porque elas sabem que esse é o futuro de seu próprio movimento, que é o futuro de sua própria igreja, como muitas pessoas chamam seus centros espíritas ou seus centros religiosos por aí. Não? Então, ele sabe. Pero veja bem, onde começou a evangelização? Como começou isso? De onde vem esse movimento? Não? Então, Humberto de Campos, que é o autor espiritual desse livro, não? De Humberto de Campos, nos conta que começou com Jesus. Né? Como? Quando Jesus invita os discípulos, a missão de Jesus foi a vir aqui, a quê? A selecionar os discípulos. Veja bem. Selecionar discípulos significa já o movimento doutrinário, não? Porque como é que ele invita alguns deles, não pus todos aí, não? Como é a invitação que Jesus faz a los discípulos os mais conhecidos de nós outros, não? Então ele diz: Simão e Andrés, hijos de Jonas, vengo de parte de Deus e os invito a trabalhar por la instituição de su reino en la tierra. Essa foi a invitação que foi feita por Jesus inicialmente a Simão e Andrés, não dita por Humberto de Campos aqui em suas memórias. Não? Mas ele disse: vengo de parte de Deus, disse Jesus. Depois disse: invito a trabalhar por la instituição de su reino em la tierra. Ou seja, o reino de Deus não se vai venir por obra de milagro. Não vai porque alguém quer, porque nós outros temos que trabalhar para chegar a ele, para concretizá-lo, para objetivá-lo em esse plano terrestre, não? Ou em qualquer outro plano que estejamos. Não? Disse isso. A outra invito, quando ele vai invitar Levi, disse: que haces tu, Levi? Disse ele: recorro los impuestos del pueblo. ¿Quieres venir comigo para recoger los bienes del cielo? É muito interessante essa invitação, porque Levi estava aí muito preocupado, muito concentrado em recorrer as moedas, que não era nem tanto para ele, era para outros, não? Era para outros, como nós outros hacemos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia recorremos moedas não para nós outros muitas vezes. O que nos queda é muito pouquito delante de tudo o que recorremos. E trabalhamos com tanta afinco, com tanta devoção e com tanta, muitas vezes, abnegação por las moedas. Pero, será que, de la mesma maneira, nós outros podemos trabalhar com esse mesmo sentimento de abnegação, de devoção e, muitas vezes, de sacrifício para recorrer aos bienes del cielo? Isso também é uma pergunta que nós outros temos que fazer a nós outros mesmos. Não? Então, não é que recorrer moeda seja uma coisa negativa, muito ao contrário. É uma coisa beneficial, necessária e importante para que possamos, e da vontade de Deus, para que o progresso do mundo se haga. Mas não é somente isso, não é somente para isso, né? Que verdadeiramente necessitamos recorrer à moeda e um dia essa moeda deixará de existir.
e teremos outros valores de intercâmbio. Não são moedas, são outros intercâmbios. Quando nós outros pudermos nos evoluir um pouquinho mais, pudermos compreender um pouquinho mais e pudermos nos elevar e vivenciar verdadeiramente essa vida de espírito que somos, não? Então, nós outros vamos descobrir outros valores de intercâmbio, que serão recorrer aos bienes del cielo. Então, também disse Jesus, invitou a los hijos de Zebedeu, disse, hijos de Zebedeu, dijo bondadoso, ¿deseáis participar de las alegrías de la buena nueva? Disse ele, não? Então, é interessante também, ¿deseáis participar de las alegrías de la buena nueva? Pergunto agora a todos nós outros, não? Desejamos participar de las alegrías de la buena nueva? Veja que não são... Ah, que bueno, me alegro. Me alegro. Então, deseas participar das alegrias. Porque muitos de nós outros pensamos que o evangelho, que a religião e tudo isso são... Ai, é um sofrimento, é um dolor. Não. Passamos por isso, mas para alcançar o quê? As alegrias. As alegrias. A felicidade, a doçura, o sentimento de fraternidade, de seguridade. Para que coisa mais importante do que nos sentirmos seguros, nos sentirmos certos, com sentimento de fidelidade, sentimento de certeza de para onde vamos? Não? Por que estamos caminhando? Que utilidade temos em el plano, em el universo? Não estou falando do plano terrestre apenas, não estou falando do plano da galáxia, estou falando delante do universo. Nós outros somos um ponto delante do universo, né? Então, Jesus nos invita a isso também, não? Essa é a invitação que todavia está aberta a todos nós outros. Somos os discípulos de Jesus, estamos aqui, né? E ele nos invita indiretamente a hora, mas se nós outros sentirmos, se nós outros nos concentrarmos, meditarmos um pouco sobre nós outros mesmos, poderemos sentir isso, podemos sentir essa invitação, como todos esses discípulos que naquele momento, delante do magnetismo amoroso, justo e caridoso de Jesus, eles não puderam, porque alguém pode dizer, se alguém chegar delante de mim hoje, um homem desconhecido, chegar delante de mim hoje e dizer, Antônia, vengo da parte de Deus e te invito a trabalhar por la instituição do reino de la tierra. ¿Quieres? E eu ia dizer, ué, quem é esse homem? Por que ele me disse isso? Quem disse que eu não quero isso? Quem disse que eu vou seguir esse homem? Pero, no entanto, nenhum deles, delante da grandeza de Jesus, que já sabiam como que Jesus, quando foi invitar os discípulos, ele buscou, ele sabia, ele buscava como quem busca os amigos, como identifica na multitude, não? Identifica na multitude, aí está ele, deixa-me ir aí falar com ele, eu sei que ele vai aceitar a minha invitação. Como realmente passa hoje entre nós outros, a invitação é para todos, pero nem todos aceitam a invitação, né? Então, essa invitação está aberta a todos nós outros, né? Queres instituir o reino de Deus em la tierra? Queres recorrer aos bienes del cielo? Queres participar de las alegrías de las buenas nuevas? Pois aí está, né? Então, também essa evangelização, essa preocupação da evangelização, está declarada também por Jesus, quando ele habla de deixar os niños venir a mim, não? Então, o que passou nesse momento? Também isso está contado no livro Inácio de Antioquia, que eu já disse a vocês todos que não deixem de ler esse livro, não vão se arrepender. Disse, em um momento aí, dirigindo significativa mirada, isso Jesus, dirigindo significativa mirada a Ruth, lhe disse, Ruth, levanta-te, toma sobre ti mi deseo, tomarás Inácio como tu hijo. E, buscando la diestra de Juan Boanerges, passou delicadamente sobre la diestra de Ruth, dizendo, Juan,
Cuida para que el pequeño Ignacio venga a mí. Serás para ele lo que um padre é para el hijo. E aí está claramente declarado, não, a importância de los padres delante de la responsabilidade de encaminamento, de guia, de manual, de mapa de los hijos hacia Deus. Está claramente declarado. Nós outros aqui temos uma organização, uma estrutura para desenvolver a evangelização infantil, mas a evangelização viva é dada praticamente dentro das casas, dentro de nossos hogares, por los padres. Se os padres não se evangelizam, os filhos não podem se evangelizar. Não podem. Que valores eles terão? Porque o valor é afetivo. O valor vem do coração. É a fiesta do compromisso. É a fiesta de los corazones. Então, que valor tem mais? O evangelizador que está aqui no centro espírita ou os padres que traem, buscam que ele solamente tem a vivência de 1 hora e meia em el centro espírita, como em qualquer religião? Então, os valores estão dentro de nosso hogar. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que nós outros que temos que incorporar, que meditar, porque é um compromisso, foi um compromisso que hicimos. Que fizemos inicialmente com Deus, com Jesus, mas também com nós outros mesmos. Haveremos de prescrutar nossa consciência, não? Então, esse aí está bem declarado, isso aí. Nos custa, assim, às vezes, pensar, por que nós soltamos tudo aí? Toda a organização, toda a estrutura, está tudo disponível. É como se fosse dizer, a mesa está posta. Para os invitados não han venido. Os niños não estão aí. Os jovens não estão aí. Então, haveremos de perguntar, por quê? Se há tantos adultos aqui, se tantos adultos frequentam essa casa. E então, haveremos de perguntar, por que os niños não estão aqui também? Por que os jovens, com tantas dificuldades que há, com tantos problemas que há no mundo no dia a dia, com tantas ilusões, por que esse não é um valor familiar? Verdade? Habrá que dizer-nos para que possamos cambiar alguma coisa que não esteja bem. Isso é a verdade. Bueno, então, Jesus estava entre seus apóstolos, perguntando-lhes sobre o que discutiam por el caminho, e todos os apóstolos quedaram silenciosos, porque estavam falando que cada um deles, era melhor em el reino del cielo. E então disse Jesus, se alguém quer ser o primeiro em el reino de los cielos, será o último e servo de todos. Demonstrando bem claramente aí que se não há humildade, não pode haver um bom servo, um bom servidor, se não há humildade. E isso é um trabalho, uma tarefa nossa de evangelização diária, constante. Temos que estar aí bem assim enfocado em essa perspectiva. Quando nos vayamos na relação do dia a dia, nessas relações objetivas do dia a dia, de um para com o outro, observemos nosso comportamento, mas também observemos nossos sentimentos, observemos nossos pensamentos. E tudo esse conjunto, para que possamos ter todos esses aspectos e poder trabalhar em ele. Trabalhemos a evangelização primeiro em nós outros mesmos. Né? Essa é a evangelização que devemos primeiro nos preocupar. Então, disse Jesus, se alguém quer ser o primeiro em el reino de los cielos, será o último e servo de todos. Não? E aí, tomando Ignacio generosamente em los braços, lo puso entre los 12, acariciando com indefinível ternura o pelo del niño. Esse momento histórico aí, esse momento, não somente histórico, esse momento emocional, afetivo, amoroso, nessa relação de Jesus com o niño, primeiro, aí está dito, ele o colocou entre os 12. É decir, que aquele niño Ignacio, que naquele momento tinha 4 anos, que era um espírito que Jesus já lo conhecia muito bem. Não? E por isso disse que não seja igual a esse niño, mas esse niño, que nesse momento é um niño, mas que não seja igual a esse espírito que aqui está encarnado em esse niño, que foi um espírito muito humilde e que pôde verdadeiramente realizar a tarefa que lhe foi confiada plenamente. Então, se não é, disse ele, né? E essa carícia, no momento quando Ignacio tinha 17 anos, e foi
recorde que Inácio é o mesmo que Jesus disse a Ruth e a Juan, que fora confiada a ele. Ou seja, ele como padre que lo orientara, que lo guiara para ele, porque ele sabia qual era a missão que aquele espírito tinha, aunque visualmente nadie podia dizer que sim. Quem era ele? Como nós outros aqui, todos nós outros temos nossos filhos e não sabemos para que vieram. Muitas vezes tem graves missões, graves responsabilidades, graves compromissos com o plano espiritual, com Jesus. E culpa nós outros guiá-lo. E nós outros, muitas vezes, indiferente ou indolentemente, não lo hacemos por conveniências personais, verdade? Então, e esse momento aí, quando Inácio foi chamado para servir, esse momento foi decisivo em sua vida para a tomada de decisão dele, porque foi um momento de, como todos nós outros, tudo o que passa em nossa história de vida, todos os hechos, em algum momento, nós outros retomamos da memória para que ela possa se ressignificar-se e poder tomar novas decisões em nossa vida. Se essas experiências são boas, elas nos fortalecem e nos impulsionam. Se essas experiências são malas, muitas vezes nós outros não temos energia e força suficiente para transpassá-las e terminamos aí presos, né? Acorrentados, magneticamente acorrentados àquele dolor e muitas vezes não conseguimos passar hacia adelante. Pero, nesse momento, isso foi de grande importância psicológica para Inácio no momento, como será com todos nossos jovens, porque todos eles, como todos nós outros que somos adultos aqui, e que um dia fomos jovens, igualmente, somos chamados para a vida, para exercer a função a que nos cabe, né? Vamos passar por todas as dificuldades, como todos nós outros aqui hemos passado. Vamos passar por todas as aflições, como hemos passado nós outros, todas as angústias. Mas o importante é saber, nossos ninhos vão estar listos moralmente, emocionalmente, psicologicamente, para enfrentar as dificuldades que eles terão que enfrentar? E aí nos cabe também essa meditação. Então, os sembradores de caminho, os evangelizadores, não? Essa é a tarefa, estamos falando da tarefa da evangelização. A tarefa, por exemplo, como um homem, esse primeiro homem aqui, que é Esteban, não? Como um homem como Juan Boanerges, que é Juan, é o evangelista, como esse homem aqui, que é Inácio de Antioquia, Inácio, né? Como esse homem aqui, que é Pablo de Tarso, como esse homem aqui, que é Francisco de Assis, como esse homem aqui, que é Allan Kardec. E que se não for o trabalho deles, se não for o trabalho, o sacrifício, a abnegação, o amor que tiveram por realizar, a certeza absoluta de querer servir, porque sabiam, porque sentiam, nós outros todavia não estaríamos aqui. Todavia não estaríamos aqui. Vê? Estaríamos aún muito mais atrasados do que estamos aqui. Então, se cabe a nós outros também fazer a nossa tarefa para que aqueles que vêm atrás também possam ter essa oportunidade de descobrir, de retirar, né, esse velo que nos cega. Não? Então, ha dicho também que Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E o espiritismo nasceu em França, mas ele foi transferido, foi trasladado para o Brasil, como uma possibilidade de salvar, não, as semilhas sembradas que em aquele momento se esterilizavam em solo europeu. Então, esse livro também está dito em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro que foi escrito. E na introdução, Emmanuel diz: Brasil não está tão solamente destinado a suprir as necessidades materiais de los pueblos mais pobres del planeta, pero também de proporcionar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé razonada e a ser o maior graneiro de claridades espirituais del orbe inteiro. Não? Isso não está dito por orgulho do povo, não foi dito por o povo brasileiro. Nadie aí, o povo brasileiro, ha dito isso. Isso foi dito por el plano espiritual
por el plano superior, por el governador del mundo, que planeou, que organizou tudo para que possamos poder ter receber essas claridades espirituais e seguir adelante, cultivando, fortalecendo esse sentimento de amor, de justiça e de caridade. Então, o que quero dizer com isso? Estamos falando de evangelização, estamos falando da tarefa, estamos falando assim um histórico, não de dizer de onde começou essa tarefa. Começou com Jesus, como já demonstrei para vocês. E aonde chegamos até aqui? Não? Então, o que passa? Estamos falando da sembra do caminho. Então, assim foi fundada, não? Muitos centros espíritas foram fundados. E a fundação foi, ao final, criada a Fundação da Federação Espírita Brasileira em 1884 e consolidada por quem? Bezerra de Menezes. Veja bem. Então, os centros espíritas são a multiplicação da semilha, não? A responsabilidade. Então, em 1970, mais ou menos, em 77, eu creio aí, foi criada a Campanha Nacional de Evangelização Infantil e Juvenil. Uma campanha, foi criada por La FEB. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que diz respeito à pedagogia espírita, a como ensinar o Evangelho de uma maneira sistemática, organizada, clara, em diferentes níveis, por níveis de conhecimento, por níveis de compreensão, níveis psicológicos, desde os ninhos, da mais temprana idade até os adultos, isso é que se diz, isso é essa evangelização, o que diz respeito com relação ao Departamento de Evangelização Infantil e Juvenil. É a educação, mas é a educação dentro de uma pedagogia espírita. Bem? Então, por isso foi necessária essa campanha. E hoje, né, essa campanha foi tão importante e tão bem sucedida que a campanha transpõe a outros pueblos das Américas. Essa mesma campanha. E hoje, né, como eu já lhes disse inicialmente, a Federação Espírita de la Florida, ela tem criado um comitê para crianças e ninhos, exatamente para estabelecer trazer essa campanha para o solo de la Florida, inicialmente. Ou seja, essa campanha é um movimento sistemático, um movimento organizado. Mas essa campanha que foi estabelecida aqui na Florida, ela tem como base a Federação Espírita Brasileira. Todo o material, toda a organização, tudo o que foi produzido até agora. E por que hemos feito isso? Porque sabemos que eles, primeiro, por la própria vontade do plano superior, que quando se criou a necessidade da fundação da Federação Espírita Brasileira, não? Havia um propósito. E como foi dito no mesmo livro de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele seria o quê? Seria, como diz assim, o graneiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Hoje, nós outros aqui não temos quase material em inglês. E essa é nossa tarefa, traduzi-la ao inglês. Poner à disposição de tudo já o que há de produção tão intensa do mundo espiritual para nós outros. Okay? Então, volvamos a Bezerra, que disse, falando sobre as responsabilidades. Primeiro, falamos sobre os compromissos. Agora, vamos recordar das responsabilidades. Ou seja, do que estamos falando, desse trabalho, dessa tarefa de evangelização, das responsabilidades, disse Bezerra. Tengamos em mente as graves responsabilidades que nos engalanam a existência em el corpo ou fora de ele. Veja bem, as responsabilidades não são apenas de los espíritos encarnados, são também de los espíritos desencarnados, que também se comprometem e se comprometeram com este trabalho. Disse, não seremos tão somente invitados ao júbilo, mas também ao testemunho silencioso em los paisajes internos del alma. O que quer dizer isso? Querendo dizer que não são apenas as alegrias que vamos a ter, ela também será necessário esse testemunho silencioso. Ou seja, cada um de nós outros aqui já vivenciamos nossas angústias, nadie sabe.
Tu miras a uma pessoa e não sabe tudo que vai dentro dela. Todo o sofrimento, toda a resistência, não? Toda a necessidade, todas as aflições que passa, todos os medos, todo o esforço também que hace por superar-se. Nós não avaliamos. Só vemos o quê? A imagem, mas não vemos o coração. Não vemos a alma. Não vemos toda a sua história. Então, por isso que disse Jesus, não juzguemos. Não podemos juzgar uns aos outros. Porque os outros também juzgam os outros da mesma maneira. Mas o que ele vê é a imagem. Não é o coração. Não é o sentimento. Não é verdadeiramente o verdadeiro eu que cargo com todo o meu historial, com todas as minhas memórias e meus sentimentos, né? Então, esse é o testemunho silencioso. Ou seja, esse testemunho silencioso, ¿de que testemunho ele está falando? Testemunho por amar a aqueles que não nos amam. Muitas vezes estão dentro de nossa própria casa. Às vezes é um filho ou uma hija, ou um padre ou uma madre, ou qualquer outra pessoa que aí esteja, não? E que muitas vezes temos que aprender a ser abnegado, a ser sacrifício, não é? A aprender a amar aqueles que verdadeiramente ainda não nos amam. Mas habremos que reconhecer, como posso pedir amor a quem não tem? Eu só posso pedir aquilo que tem, não? Então, quem não tem, que pode fazer? Donar. Né? A única coisa que posso fazer é donar. Então, testemunho por amor àqueles que não nos amam. Testemunho de abnegação em el sentido de ajudar aqueles que aún se complazem em generar dificuldades, intentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Ou seja, esse é o testemunho também de abnegação. Porque muitas vezes, de ajudar aqueles que se complazem em generar dificuldades. Quantos, no plano encarnado, se complazem verdadeiramente e sentem prazer em contrariar, sentem prazer em agredir, sentem prazer, não? Em demonstrar seu poder, que, como disse Becerra, inutilmente, né? Inutilmente, porque a marcha do progresso é inexorável. Então, haveremos de ajudar aqueles que estão fora de nossa casa, muitas vezes, não no ambiente de trabalho, nas igrejas, nos ambientes entre os amigos, não? Entre os desconhecidos. Mas aí onde está a abnegação? De ajudar sem esperar nada em troca. Essa é a abnegação. Não? Então, esse é um testemunho. Também é um testemunho. Então, o testemunho disse, la grande noite, isso é muito bonito, disse ele. La grande noite cede lugar ao amanhecer. Ou seja, essa tão afamada, tão dita, tão popularizada era da transição, o mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração, essa era da transição, como disse ele, já foi iniciada. Já foi iniciada. A grande noite cede lugar ao amanhecer. Estamos em el amanhecer da regeneração. Então, se diz, os cambios morais são impostergáveis. ¿Ve? Que seamos nós outros aqueles espíritas, que demonstraremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Somos que seamos nós outros, esses espíritas. Né? E disse mais, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros gritem, mas não nós outros. Não? Porque já lo sabemos, já lo conhecemos. Há que não lo sintamos, mas já lo conhecemos e lo queremos. Não? Então, disse que nós outros guardemos em los rincones del alma o compromisso de amar e amar, sempre, trayendo Jesus de volta com toda a força de aqueles dias, pois Jesus espera por nós outros. Né? Jesus espera por nós outros. O que quer dizer? Quer dizer que Jesus está aí. Somos nós outros que temos que ir a seu encontro, porque Ele espera por nós outros. Né? Somos nós outros que temos que fazer esse esforço íntimo, essa capacidade, esse sentimento, essa força íntima de querer ampliar-nos, de querer expandir-nos, expandir nossos sentimentos, expandir nossas emoções, expandir nossas energias para alcançar esse. Isso requer esforço.
Não é uma coisa que se dá, se uma semilha, ela não fica aí parada, ela vai ficar siglos até que algo passe, alguma força passe e ela vuelve a brotar, não? Então, disse que seja nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida o himno de amor. Ok? Então, é a palavra amor, né? É a palavra amor que diz seja nosso escudo. Ou seja, escudo é uma defesa, né? Estamos aún em essa transição, onde o mal impera mais que o bem em nosso planeta, não? E é necessário o escudo. Mas o escudo não é o escudo da força, não é o escudo da violência, não é o escudo do egoísmo, não é o escudo do orgulho, o escudo é do amor. Porque o sentimento amoroso, quando verdadeiramente é reconhecido, é conhecido e vivenciado, que é o amor? Não é meu conceito, é um conceito que eu estou tentando recordar agora e não me recordo de onde eu leí, mas diz: o amor é quando é todo o bem que eu possa fazer por el outro e lo hago. Isso é o amor. É todo o bem que eu possa fazer por el outro e lo hago. Então, nesse momento, esse desejo e essa ação de fazer o bem ao outro, já estamos vivenciando esse sentimento amoroso. Então, esse é o escudo. Quando alguém nos agride, quando alguém nos rechaça, quando alguém dizem coisas difíceis, ou hace coisas difíceis hacia nós, nos hiere, então, que seamos o escudo da paciência, que seja o escudo da abnegação, que seja o escudo da benevolência, que seja o escudo do silêncio, que seja o escudo da paz, que seja o escudo de callar-se, silenciar, mas silenciar com compaixão, né? Silenciar com compaixão. Então, digo que as nossas ferramentas são tools, não? São coisas com que trabalhamos. São as ferramentas. Ou seja, que nosso trabalho também pagamos o trabalho com as ferramentas do amor. Bem? E, consequentemente, que nossa vida, sendo assim, será um hino de amor. Né? E aí é quando vamos verdadeiramente compartilhar das alegrias do cielo, das alegrias de las buenas nuevas. ¿Ok? Bueno, isso é o que eu tinha para trazer a vocês hoje. E não sei se eu me hizo compreender com relação à questão da tarefa. E, bueno, não tenho mais nada a dizer. Graças. Ok. Buenos amigos, então, nos preparemos. Graças a vocês. Graças. Bueno, nos preparemos, então, para fazer nossa oração, para podermos fazer esse pequeno esforço de expandir nossas energias espirituais e poder pensar em Jesus nesse instante, através de todas essas energias amorosas, de todas as energias de paz, todas as energias de valor, de fé, de esperança, que aqui neste ambiente, neste momento, é sembrada pelos companheiros e amigos espirituais desta casa, pensando em el Maestro Jesus, el Maestro verdadeiramente de todos nós outros, aquele que nos ensinou e que nos ensina todos os dias, que suas lições todavia estão vivas e estão aqui para serem aprendidas, para que possamos vivenciá-las e possamos chegar a esse objetivo, que é essa era do Espírito que em esse momento já estamos vivenciando, e que possamos desenvolver todas as ferramentas que há em potencial guardado em nosso espírito e que apenas Deus nos aguarda para que possamos alcançá-lo. Que a tua paz, mestre amigo, possa estar sobre todos nós outros, que tu amor possa nos envolver a todos nós outros, que tu sentimento de misericórdia e de perdão
também possa alcançar nossos corações e aprender a perdonar, aprender a ter compaixão e a ter misericórdia uns para com os outros. Que tu amor sempre esteja conosco e sempre que assim seja.